Que o seu dia e a sua semana sejam repletos de bênçãos divinas. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai encarar um texto que é, ao mesmo tempo assim, poderoso e um pouco desconfortável. O capítulo 31 do livro de Jó. É basicamente a defesa final de um homem que se sente completamente injustiçado por Deus e ele não economiza nas palavras, né? Exatamente. Depois de capítulos e mais capítulos de debate com os amigos... Aquela discussão que não acaba nunca. Pois é, que insistem que ele deve ter algum pecado oculto para merecer tanto sofrimento, Jó basicamente diz, chega, vou apresentar minha defesa final. E ele faz isso na forma de um grande juramento. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Temos o texto bíblico e notas de apoio de duas excelentes bíblias de estudo, a Holman e a NAI. A nossa missão é desvendar a estrutura desse juramento e tentar entender, sabe, o que Jó considerava ser uma vida perfeita. E por que ele se sentia no direito de exigir uma resposta do Todo-Poderoso. Isso. É um mergulho fascinante na ética e na teologia. Um mergulho que força a gente a olhar para nós mesmos também. Vamos lá. O capítulo já começa com uma declaração que, assim, para tudo. Jó diz: fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar para uma virgem. Isso é muito mais do que dizer, eu não cometi adultério. Ele está indo na raiz do problema, no primeiro olhar, na intenção. Sim, ele está falando de uma disciplina proativa. Não é sobre resistir à tentação quando ela aparece. Certo, mas sobre construir uma vida de tal forma que a tentação nem sequer encontre uma porta de entrada. E o fascinante é que ele imediatamente conecta essa pureza interior com o relacionamento dele com Deus. Ele pergunta, né? Que porção eu teria do Deus que está lá em cima? Que herança eu receberia do Todo-Poderoso? Para Jó, integridade pessoal não era só uma questão de moralidade social. Era a base da comunhão dele com o Criador. Mas isso não é um padrão quase desumano? Tipo, controlar não só o ato, mas o primeiro olhar, o primeiro pensamento. Parece uma meta inatingível. Ele não está se colocando num pedestal muito alto aqui? Olha, é uma pergunta excelente. E acho que é exatamente esse o ponto de Jó. Ele não está descrevendo o padrão médio. Ele está descrevendo o padrão que ele, pessoalmente, se esforçou para viver. Ele acredita sinceramente que viveu assim. E por isso ele continua listando outras áreas. Ele nega ter andado com falsidade ou engano. E então ele volta para a questão da luxúria e do adultério, e a linguagem que ele usa é brutal. É brutal mesmo. Ele diz que se o coração dele foi seduzido por outra mulher, então que minha mulher moa os cereais para outro homem e que outros se deitem com ela. É chocante, porque uma linguagem tão gráfica, tão pesada. A severidade da automaldição é proporcional ao valor que ele dava à fidelidade. Mas tem outro detalhe crucial no versículo 11. Ele chama o adultério de delito pertencente aos juízes. Interessante. E isso nos diz algo muito importante sobre a mentalidade da época. Para ele, o adultério não era só uma falha moral privada, um problema do casal. Não era só entre eles. Não. Era um crime público que desestabilizava toda a comunidade. A traição de um pacto matrimonial era vista como uma ameaça à própria estrutura da sociedade. Entendi. Então, para ele, não existia essa ideia moderna de o que eu faço na minha vida privada não afeta ninguém. De jeito nenhum. A pureza pessoal dele estava diretamente ligada à saúde da comunidade. Exatamente, a integridade individual dele era um pilar da integridade coletiva. Ele se via como responsável não apenas pelos próprios atos, mas pelo impacto deles no tecido social. E essa percepção nos leva direto para a próxima sessão do juramento dele. Ok, então ele estabelece esse padrão altíssimo para a vida pessoal e para a fidelidade. Mas e para fora? Como ele tratava as pessoas que dependiam dele, os mais vulneráveis? É aqui que o argumento dele fica ainda mais impressionante, não é? Fica gigantesco. Ele muda o foco dos olhos e do coração para as manos dele e para a responsabilidade como líder de uma grande casa. Ele pergunta no versículo 13, se não reconheci o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, que faria eu quando Deus se levantasse no tribunal? Nossa! Ele está dizendo que a forma como ele trata os funcionários, por assim dizer,
será a base do julgamento de Deus sobre ele. E mais do que isso, ele revela a base teológica para essa atitude. No versículo 15, que é talvez um dos versos mais revolucionários de todo o Antigo Testamento, sobre dignidade humana. Qual é? Aquele que me formou no ventre de minha mãe não os fez também a eles. Não foi o mesmo que nos formou na madre? Uau! Ele está dizendo que, diante do Criador, ele e os servos dele são absolutamente iguais. Exatamente. Ele está demolindo a hierarquia social com uma verdade teológica. Ele não os via como propriedade ou como uma classe inferior, Certo. mas como seres humanos co-criados pelo mesmo Deus. Isso numa sociedade antiga e rigidamente estratificada é uma declaração de igualdade radical. É a base de toda a justiça social dele. Isso é incrível para a época, sem dúvida. Mas, sendo um pouco cético aqui, ele ainda está operando dentro de um sistema de senhor e servo, né? Ele está realmente quebrando hierarquia ou só sendo um mestre benevolente dentro de um sistema que hoje a gente consideraria fundamentalmente injusto? Essa é a tensão. Ele não é um revolucionário social, no sentido de abolir a estrutura existente, Entendi. mas ele é um revolucionário teológico ao infundir essa estrutura com uma dignidade e uma justiça que a subvertiam por dentro. Ele não podia mudar o sistema do mundo antigo, mas podia viver dentro dele de uma forma que honrava a imagem de Deus em cada pessoa, independentemente do status dela. E a lista de ações que se segue prova que isso não era só teoria. É verdade, a lista é longa. Ele diz que nunca negou o pedido dos pobres, nem deixou as viúvas sem esperança, que nunca comeu pão dele sozinho, mas o dividiu com o órfão, a quem ele diz ter criado como um pai, e que vestiu os que passavam frio com a lã das próprias ovelhas. Ele não está só dizendo, eu não explorei os pobres. Ele está dizendo, eu saí ativamente do meu caminho para cuidar deles. É a diferença entre uma retidão passiva e uma justiça ativa, né? A justiça para Jó não era só evitar o mal, era buscar apaixonadamente o bem dos outros. E a motivação dele não era construir uma boa reputação. Ele diz que o o impulsionava era o pavor da calamidade da parte de Deus e o temor de sua majestade. Ele fazia o bem porque tinha uma profunda reverência por um Deus justo. E, de novo, a maldição que ele invoca é terrivelmente poética. Qual é a maldição dessa vez? Se levantei a mão contra o órfão, então que caia o meu ombro da minha espádua e quebre-se o meu braço desde o osso. A justiça é quase matemática. Se usei minha força para oprimir, que minha própria força seja destruída. É uma lógica implacável. Implacável, ele está dizendo que entende perfeitamente a lei da semeadura e da colheita e está tão confiante na semeadura dele que não tem medo de invocar a colheita correspondente. Certo, então ele já cobriu as ações externas, a pureza pessoal e o dever social. Mas a gente sabe que a integridade não para por aí. E as motivações, a ganância, a inveja, a idolatria secreta, ele chega a tocar nesses pontos. Ele vai direto para o coração da questão. A partir do versículo 24, ele mergulha no mundo interior dele. E o primeiro alvo é o dinheiro. Ele nega ter colocado a esperança no ouro ou ter dito ao ouro fino, você é a minha garantia. E nega ter se alegrado com a sua grande riqueza. Isso é quase uma declaração antimaterialista. Ele está dizendo que a verdadeira segurança e a alegria dele não vinham do extrato bancário. No mundo onde riqueza era vista como o principal sinal da bênção de Deus, essa é uma afirmação ousada. Muito ousada. E ele continua, negando uma forma de idolatria ainda mais sutil. Nos versículos 26 e 27, ele diz que nunca olhou para o sol resplandecente ou para a lua majestosa e o coração dele se deixou enganar em segredo, a ponto de beijar a mão em adoração. Isso pode parecer um pouco estranho para a gente hoje, mas imagino que tivesse um contexto muito forte na época. Um contexto fortíssimo. Na antiguidade, a adoração aos corpos celestes era extremamente comum. Era a religião de Estado de muitas das grandes potências ao redor de Israel, como a Babilônia e o Egito.
Jó está dizendo que nem mesmo em segredo, num impulso momentâneo de admiração pela criação, ele permitiu que o coração dele se desviasse do Criador. Ele afirma que a lealdade dele era exclusiva a Deus e que mesmo esse pecado do coração seria uma iniquidade punível pelos juízes e uma negação ao Deus que está em cima. O padrão ético dele é vertiginoso. E tem um ponto que, para mim, é um dos mais desafiadores de toda a lista. Ele nega ter se alegrado com a desgraça de quem o odiava. Sim, o versículo 29. É um golpe direto no nosso impulso mais sombrio. Totalmente. Isso é basicamente o antídoto para a cultura do cancelamento, ou para aquela satisfação secreta que a gente sente quando vê um rival, um concorrente, ou alguém de quem a gente não gosta se dando mal nas redes sociais. Ele estava praticando uma espécie de anti-Schadenfreude, milhares de anos atrás. Que nível de controle emocional e de grandeza de alma é preciso ter para isso? É um nível que transcende a moralidade comum e entra no campo da santidade, sabe? E ele complementa isso com uma afirmação sobre a hospitalidade dele, dizendo que o estrangeiro nunca tinha que dormir na rua, pois as portas dele estavam sempre abertas ao viajante. Ele não apenas se recusava a odiar os inimigos, mas ativamente acolhia os estranhos. Juntando tudo, o que emerge é um quadro de integridade total. E ele fecha essa parte com uma afirmação poderosa sobre transparência, certo? Quando ele diz que não encobriu as transgressões dele como Adão. Isso, no versículo 33. A alusão é claramente a tentativa de Adão de se esconder de Deus no jardim do Éden depois de pecar. Jó está fazendo o oposto. Ele está dizendo, eu não me escondi, minha vida foi um livro aberto. Não vivi com medo da opinião da multidão, escondendo meus erros. Ele está reivindicando uma vida de autenticidade radical, motivada pelo temor a Deus, não pelo medo dos homens. Depois de uma defesa tão detalhada e abrangente, ponto por ponto, ele chega ao clímax. E ele não termina com um pedido humilde ou uma súplica. Ele praticamente intima Deus a comparecer no tribunal, certo? Exatamente isso. É um dos momentos mais dramáticos de toda a Bíblia. Ele clama, quem dera que eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda. Que o meu adversário escreva a sua acusação. Essa defesa assinada, o que isso significa exatamente? É um detalhe fascinante. A palavra hebraica aqui é tav, que é a última letra do alfabeto hebraico. Na antiguidade, essa letra, que tinha a forma de um X ou uma cruz, era usada como uma marca ou assinatura, especialmente por pessoas que não sabiam escrever. Era o equivalente a fazer a sua marca. Então Jó está literalmente colocando a assinatura dele no final do testemunho e exigindo uma resposta formal e por escrito de Deus. É uma intimação judicial. Mas que tipo de confiança é essa? Isso só como fé ou beira a arrogância? Ele está tão seguro de si que está essencialmente processando a Deus. Isso não é perigoso teologicamente falando? É a grande questão do livro de Jó. E eu não acho que seja arrogância no sentido de soberba. É a confiança absoluta de um homem que acredita na justiça do juiz do universo, mesmo quando as circunstâncias ao redor dele gritam o contrário. Ele não está questionando a existência ou o poder de Deus. Ele está questionando a aplicação da justiça divina no caso específico dele. Ele acredita tanto nas regras do jogo estabelecidas por Deus que ele exige que o próprio juiz as siga. E ele vai além. Ele diz que se recebesse essa acusação escrita de Deus, ele não a esconderia. Ele a colocaria sobre o ombro, a usaria como uma coroa. Sim, o que é uma imagem de vindicação, não de vergonha. Ele tem tanta certeza de que qualquer acusação seria infundada que ele a exibiria como um troféu. Como uma prova, né? Exato, como a prova final da inocência dele após o julgamento. E ele conclui com o último juramento sobre a terra dele, afirmando que nunca explorou ou comeu seus frutos sem pagar, para que a própria terra não clame contra ele. A defesa está completa, o caso está encerrado da parte dele. E depois desse discurso monumental, silêncio. Ele esgotou todos os argumentos. Ele se apresentou como o cidadão modelo, o vizinho perfeito, o chefe justo, o marido fiel, o homem de coração puro. Ele colocou Deus na parede, por assim dizer.
O palco está montado para que algo aconteça. Exatamente. Depois de uma defesa como essa, o silêncio de Deus se torna ensurdecedor. Algo tem que quebrar. E é nesse silêncio tenso que a resposta divina finalmente começará a se manifestar nos próximos capítulos. Então, depois de analisar tudo isso, o que fica? A defesa de Jó nos mostra essa visão de retidão que é incrivelmente holística. Não é só uma lista de regras externas como não farás isso ou aquilo. É um compromisso profundo com a pureza que começa no pensamento, se manifesta em justiça social e se ancora na integridade total do coração. E isso nos deixa com um espelho. Um espelho é um tanto assustador, né? As áreas que Jó examina na própria vida são atemporais. Como tratamos as pessoas em posição de vulnerabilidade ao nosso redor? Onde colocamos nossa segurança financeira e emocional? O que fazemos com a inveja secreta ou com a alegria pela desgraça alheia? A lista de Jó funciona como um checklist de consciência que é tão relevante no escritório hoje quanto era numa tenda no deserto há milênios. É um padrão quase inalcançável. E isso nos leva à grande questão que o livro deixa no ar. Exatamente. Ao final, Jó apresenta uma defesa quase perfeita, baseada no mérito dele, nas ações e intenções. Isso levanta uma pergunta provocativa para a nossa própria jornada de fé. A nossa retidão, por mais que a gente se esforce, pode ser a base para exigir uma resposta de Deus? Nossa performance nos dá o direito de colocar Deus no banco dos réus? Ou a verdadeira fé, a virada de chave, reside em confiar nele mesmo quando não há respostas e a nossa defesa perfeita não parece valer de nada? É essa tensão que Jó nos obriga a enfrentar. Uma pergunta que fica no ar. A justiça que podemos alcançar por nossos próprios méritos é o fim do caminho ou apenas o começo de uma compreensão muito mais profunda sobre quem Deus é? Fica aí a reflexão. Deus abençoe todos os ouvintes.